Olá pessoal, eu sou o professor Douglas Maioli e vamos aí resolver mais uma questão de cálculo 2. Lembrando que a gente já tem um curso completo aí de cálculo 2 no site, vou deixar sempre a descrição, o link aí do nosso curso na descrição do vídeo, ok? Vamos lá para essa questão aqui, ó. Sobre a função f de A contida em R2, ou seja, o A é o nosso domínio, que é um subconjunto do R2, está dentro do R2, para R, então no caso da nossa imagem vai estar em R, o R é nosso contradomínio, dado por, aí tem essa função aqui, ó, f de xy igual a y sobre x quadrado mais 1, onde, aí ele vai falar qual que é o domínio. Xy pertence a R2, ou seja, todos os pontos do R2, tal que, o quê? X maior ou igual a zero e y maior ou igual a zero, né? Então, no caso, qual que vai ser o nosso domínio? Vamos colocar aqui o domínio, ó. Vai ser todo mundo do R2, só que aí ele colocou uma restrição, não é o R2 inteiro. O x tem que ser maior ou igual a zero, então o x a partir daqui, né, para lá, maior ou igual a zero, e o y também maior ou igual a zero, né? Então ele vai pegar essa parte aqui, ó. Esse primeiro quadrante que ele está pegando nesse caso aqui, ok? Esse daqui vai ser o nosso domínio dessa função f aqui. Aí é o seguinte, podemos afirmar que o gráfico de f pode ser visto como uma superfície em R3? Sim, pode ser visto como uma superfície em R3, porque olha só, a gente tem que o nosso domínio é um subconjunto do R2, ou seja, duas dimensões, beleza? Então, o nosso domínio tem duas dimensões, R2. E o nosso contradomínio é R, uma dimensão. 2 mais 1, 3. Sempre o gráfico vai ser a soma das dimensões do domínio com as dimensões do contradomínio. No caso, domínio duas dimensões, contradomínio uma dimensão, o gráfico vai estar no R3. Beleza, o gráfico de f pode ser visto como uma superfície em R3. Isso daqui é verdade. Vamos até colocar aqui, ó. Beleza, a gente já encontrou a resposta certa. Aqui, ó. Isso é verdade. O contradomínio está no R2, a imagem que é o domínio está no R2, o contradomínio está no R, né, que é a imagem vai estar no R. Beleza. O gráfico da nossa função, o gráfico da nossa função pode ser visto como uma superfície em R3. Isso é verdade. Vamos ver agora o resto, por que o resto é falso. Vamos lá. F é uma função injetora. Para ser uma função injetora, o que precisa? Para cada ponto do domínio, ele leva só para um ponto no contradomínio. Se você pegar dois pontos distintos do domínio, sempre vão levar para valores distintos no contradomínio. Entenderam? Então, ou seja, cada ponto do domínio leva a um ponto que nenhum outro ponto do domínio vai levar para aquele valor. Só que, nesse caso, a gente pode encontrar dois ou mais pontos do R2 que levam para o mesmo valor na imagem. Tá? Aí isso já deixa de ser injetora. Se eu achar dois pontos no contradomínio que leva para o mesmo valor na imagem, já não é injetora. Okay? Porque para ser injetora, cada ponto leva em um, outro ponto vai ser distinto. Outro ponto vai ser sempre distinto. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Por exemplo, nossa função é essa, né? F de xy igual a y sobre x quadrado mais 1. Se você pegar, por exemplo, os pontos... quer ver? Deixa o y igual a zero. E pega vários x. Tipo, 1, 0, f de 2, 0, f de 3 zeros. Ou seja, f de o x qualquer valor de x, mas o y vai ser 0. Isso daqui, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, são valores distintos do nosso domínio, são pontos distintos do nosso domínio. Esse é um ponto, esse é um outro ponto, esse é um outro ponto. Se você pegar aqui, ó, o 1, 0 vai estar aqui, ó, o 2, 0 vai estar aqui, o 3, 0 vai estar aqui, o 4, 0 vai estar aqui. São pontos distintos do nosso domínio. Só que eles vão levar para o mesmo valor na imagem, no contradomínio. Vamos fazer a conta aqui, ó. Se você trocar o x por 1, 1 ao quadrado é 1 mais 1 dá 2, só que o y é 0, vai ser 0 sobre 2. Quanto que vai dar aqui? 0. E se você trocar o x por 2, 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5, só que o y é 0. Né? Perceba que aqui sempre vai ser 0 sobre alguma coisa. 0 sobre 5, 0 sobre 10, 0 sobre 17, 0 sobre 10, 0 sobre 17. Vai ser o quê? 0. Então aqui vai ser sempre 0, ó. Sempre 0. Então perceba, são pontos distintos do nosso domínio que levam ao mesmo valor no nosso contradomínio, levam ao mesmo valor da nossa função. Ou seja, a função já não é injetora por aí. Tem outros exemplos? Tem outros exemplos também. Se você quiser calcular, por exemplo, o f, aí você escolhe um valor de y e mantém ele. Por exemplo, eu vou escolher o y1, tá?
Vou escolher o y1 e aí eu vou escolher o x, por exemplo, 2 e menos 2. Por que eu escolhi 2 e menos 2? Porque o 2 ao quadrado e o menos 2 ao quadrado dá a mesma coisa. Tanto é que se você fazer aqui, troca aqui o y por 1 e o x por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4, mais 1, 5. Vai ficar 1 sobre 5, né? 1 sobre 5. Se você trocar o y por 1 e o x por menos 2 ao quadrado também é 4, mais 1 dá 5. Também dá o mesmo valor. Ó. De novo, dois pontos distintos que levam ao mesmo valor da função. Ou seja, a função já não é injetora. Para ser injetora, se eu pegar dois pontos distintos do domínio, sempre vão ser valores, levar a valores diferentes, distintos no contradomínio, tá? Já não é injetora. A função é limitada? Não é limitada. Ela consegue pegar qualquer valor. Quer ver? Pega o x, um x fixo. Vamos pegar o x, por exemplo, 0. Beleza? Vou pegar o x 0. 0 ao quadrado é 0, mais 1 dá 1. Vai ficar 1. E aí pega o y. Pega o x0 e o y10. O valor aqui vai dar 10 sobre 1, que é 10. Pega o valor x0 e o y1000. Vai ficar 1000 sobre 1, que dá 1000. Pega o x0 e o y10.000, o y1 milhão, o y1 trilhão, o y1 quatrilhão. Ou seja, o y não tem limite. E se o y não tem limite, nossa função também não vai ter limite. Tá? Porque o y aqui ó, ele está indo para o infinito. Nossa função aqui, consequentemente, também vai estar indo para o infinito. Então, ela não é limitada. A função não está bem definida no 0, 0. Vamos ver, troca aqui o x e o y por 0. Se você trocar o y por 0, vai zerar em cima. Tem problema zerar em cima? Em cima não, no numerador não tem problema. O problema é zerar no denominador. 0 denominador, troca aqui o x por 0. 0 ao quadrado é 0, mais 1 dá 1. Ou seja, fica 0 dividido por 1. 0 dividido por 1 existe? Sim. 0 dividido por 1 é 0. Então a função está bem definida no 0, 0? Sim. É 0, o valor da função é 0. Tá? No caso aqui, ele restringiu o R2 para x maior ou igual a 0 e y maior ou igual a 0. Mas se ele não restringisse o R2, aqui qualquer valor de x, y no R2, a função estaria bem definida. Tá? Porque aqui nunca, esse x quadrado mais y quadrado, nunca vai zerar para qualquer valor de x real. Então, ou seja, qualquer ponto do R2, essa função aqui estaria bem definida. Ele escolheu esse domínio, mas ele poderia também escolher o domínio R2, que não teria problema, estaria bem definido também, incluindo o 0, 0. Então, esse daqui é falso, porque ela está bem definida no 0, 0. E essa daqui é uma função sobrejetora. A função sobrejetora é o seguinte, será que todos os pontos do nosso contradomínio estão na imagem, ou seja, recebem alguém do domínio? Nesse caso, com essa restrição, não, porque se você pegar essa função aqui, y sobre x quadrado mais y quadrado, pega aqui o x quadrado, vai ficar sempre positivo, beleza? Não importa se o x é positivo ou negativo, tudo bem? Não importa. Se o x é positivo, x ao quadrado é maior ou igual a 0. Se o x é negativo, x quadrado é maior ou igual a 0. Se você pegar uma coisa maior ou igual a 0 e somar 1, fica positivo. Então, embaixo é sempre positivo. O que vai definir o sinal vai ser o y. Só que o y é maior ou igual a 0. Ou seja, essa função aqui não tem como ela ser negativa. Por que não tem como ser negativa? Porque é o valor do y que define o sinal. O valor da função sempre vai ser o sinal do y, né? No caso dessa função aqui. E como o y é sempre maior ou igual a 0, essa função sempre vai ser maior ou igual a 0. Então, essa função não vai pegar todos os valores do r. Ela não consegue ser igual a menos 1. Se você pegar x e y dentro dessa restrição aqui, nunca a função vai ser menos 1, menos 2 nunca vai ser negativa. Então, ela não é sobrejetora. Agora, se não tivesse essa restrição que ele deu aqui, se ele pegasse, por exemplo, todo o R2, aí nossa função poderia assumir qualquer valor positivo, qualquer valor negativo, incluindo o 0. Aí, nesse caso, como nossa função poderia assumir qualquer valor do nosso contradomínio, aí nosso contradomínio seria igual à imagem, né? Porque todos os pontos do contradomínio iria receber alguém, pelo menos um ponto do domínio. Aí ela seria sobrejetora, tá? Se fosse o R2 inteiro, mas no caso A, com essa restrição, não é sobrejetora, porque essa função nunca vai ser negativa. Então, isso daqui é falso. Bem? Então, a única verdadeira aqui é o gráfico do F, que pode ser visto como uma superfície do R3. Próximo vídeo, mais exercício aí de cálculo 2.